Boa noite. Boa noite. Quarta-feira, 27 de maio de 2026. Número de endividados no Brasil bate recorde e acende alerta em especialistas. Debates sobre o combate à violência contra a mulher ganham força com o aumento dos casos. Jogadores da seleção brasileira começam a se apresentar para a Copa do Mundo. E como a feira no maior centro de distribuição do país reúne famílias e cria laços. Esse e outros destaques você acompanha a partir de agora no Jornal da FAP. O endividamento das famílias brasileiras tem atingido números alarmantes e acende alerta para a inadimplência no Brasil. O passeio no final de semana é algo comum para diversas pessoas, mas o momento de lazer acaba interrompido por um pensamento que não sai da cabeça: as dívidas. Tenho sim. Hoje em dia é muito difícil quem não tenha, né? Sim, acho que toda a população hoje em dia tem uma dívida, né? Com certeza eu tenho dívida porque eu acho que 99% da população brasileira tem dívida. Segundo dados da CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, mais de 80% das famílias brasileiras possuíam alguma dívida no primeiro bimestre de 2026. Este foi o maior nível de endividamento de toda a série histórica iniciada em 2010. O novo recorde vem acompanhado de uma retomada da inadimplência, que subiu para os 29,6%. E com isso, os tempos para pagamentos estão ficando cada vez mais longos. Os atrasos chegaram a uma média de 65 meses, ou seja, mais de 5 anos para serem quitados. Além disso, a fatia de consumidores inadimplentes por mais de 90 dias avançou para quase 50%. Primeiro, vamos entender, endividamento faz parte de uma pessoa, de uma família. O problema é a questão da inadimplência, quando a pessoa passa a ser devedora. Inadimplência, ela é caracterizada quando você tem dívidas em atraso, 30 dias, 60 dias, 90 dias, aí já começa a soar, a ter um alerta ali, né, de perigo, principalmente para as pessoas, porque uma dívida que vai se prolongando, vai acumulando juros e fica ruim para a pessoa poder pagar depois, ou até mesmo para ela poder renegociar. E quem sofre mais com a inadimplência são os mais pobres. No grupo com renda de até 3 salários mínimos, o percentual de contas em atraso manteve-se elevado em cerca de 38%. E quase uma em cada 5 dessas famílias afirma que não tem condições de quitar suas dívidas pendentes. E o maior vilão está no nosso próprio bolso: o cartão de crédito. Outras modalidades também se destacam, como os carnês de loja, o crédito pessoal e os financiamentos de casa e carro. E a projeção da CNC é que o endividamento das famílias brasileiras continue em alta pelo menos até o primeiro semestre deste ano, com números acima dos 80% até junho. Já para os inadimplentes, esse valor deve ter alguma redução. Com o cenário, o professor dá dicas para manter as dívidas controladas. Primeiro você tenta negociar com um banco, com a loja, com um credor. Essa é a primeira opção. A segunda opção é ficar atento para não pagar o rotativo do cartão de crédito. Essa é a segunda opção. Sempre ficar atento. Vai entrar no rotativo, já liga no banco e tenta verificar se é possível renegociar. Terceira opção, existe, acho que a cada 6 meses, 1 ano praticamente, os balcões de negociação de dívidas, onde as pessoas conseguem negociar com grandes taxas de desconto. Acabei de fazer essa semana aqui o parcelamento da dívida para poder fazer os pagamentos, para ir fazendo aos pouquinhos. Porque senão não dá, justamente com o que está acontecendo com tanta taxa em cima de taxa, está sendo difícil a gente trabalhar hoje. Nós programamos manter em dia, e o que não dá para manter em dia faz o parcelamento dentro do que cabe no orçamento para não comprometer, e assim vai indo. Eu não gosto de simplesmente sair gastando, mas eu gastei por uma necessidade. Geralmente a gente reduz os gastos, o que a nossa qualidade de vida fica bem menor diante daquilo que a gente queria enquanto padrão de vida, mas aí é o jeito, porque a gente está no Brasil. E para buscar reduzir o número de inadimplentes, o governo federal lançou neste mês um novo programa de renegociação de débitos, o Desenrola 2.0.
Com duração de 90 dias, o projeto prevê renegociação de dívidas com descontos que podem chegar a 90%. Os beneficiados são pessoas que recebem até 5 salários mínimos, contraíram dívidas até 31 de janeiro deste ano e estão inadimplentes em um período entre 90 dias a 2 anos. O programa também prevê possibilidade de renegociação das dívidas de financiamento estudantil, do FIES, e uso de até 30% ou R$ 1.000 de FGTS para quitação ou amortização. E para falar mais sobre o assunto, a gente vai direto com o nosso repórter Felipe Pereira. É isso mesmo, Sofia e Murilo. A proposta do programa é tentar evitar que as dívidas se tornem uma bola de neve. E para conversar um pouquinho mais sobre isso, estou aqui com o professor Bruno César, economista também, que vai falar um pouco sobre esse programa. Professor, obrigado por participar aqui do nosso papo. Queria saber, antes do primeiro, ou melhor, depois do primeiro programa, a gente teve o aumento das dívidas de novo, a gente está chegando aí nos recordes. O programa é realmente uma medida eficaz? A curtíssimo prazo acaba sendo uma coisa eficaz. Porém, a gente tem que considerar que nós temos efeitos como salário mínimo está baixo, a inflação, além do custo de vida que está pressionando muito alto. Então, isso faz com que a dívida familiar acaba subindo de uma forma exagerada. Então, o plano, ele estimula e injeta dinheiro, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar e levar em conta outros fatores macroeconômicos. E, por isso, dá a sensação que, mesmo numa situação econômica que a gente está nesse exato momento da nossa sociedade, como aconteceu nos Estados Unidos há 2 anos atrás, a gente dá a sensação que nós estamos mais pobres. Sim, com certeza. E falando também sobre a questão dessa comprometimento da dívida, né, da sua renda, a gente tem a oportunidade de usar o FGTS, uma parte do FGTS no novo Desenrola, né? Quais são os riscos e perigos da pessoa comprometer essa fatia do FGTS? De forma bem direta, o fundo de garantia, ele tem uma finalidade de ser, para aquele que é CLT, ter minimamente acesso a um cobertor futuro. Qual é o problema? A maior parte dos brasileiros não é necessariamente CLT. Então, a gente está utilizando um fundo de estímulo financeiro que, de um lado, poderia ser utilizado em nível estrutural, como, por exemplo, em investimento, em empresas, ou até mesmo a utilização de situações mínimas bancárias. Então, o fundo de garantia acaba sendo, de um lado, uma caixinha muito interessante, com possibilidades de riqueza, mas no final do dia só tem R$10 dentro. E esses R$10 precisam ser utilizados de uma forma, não digo sábia, mas pelo menos planejada para estimular a economia. Então, é esse direcionamento do FGTS que tem que ser discutido em âmbito macroeconômico. Com certeza. E falando também sobre o futuro, né? O que o governo pode fazer de forma de estudo, de incentivos para a população, para que não seja necessário outra versão do Desenrola? O maior problema não é o Desenrola em si, é a gente utilizar cada vez mais como se fosse a fundo perdido. Então, nós não temos mais essa quantidade de dinheiro acumulado e nem necessariamente empresas estruturadas que pudessem gerar impostos para nós. Então, o Desenrola, ele acaba sendo um estímulo bancário, mas, ao mesmo tempo, a possibilidade é de verificar alguns elementos, como taxa de juros, passando por uma própria reorganização, infelizmente, está presente da reforma tributária, mas querendo ou não simplificar os modelos de negócio. E isso leva tempo, de 5 a 10 anos. Então, o Desenrola, ele é curtíssimo prazo, no máximo 2 anos, e ao mesmo tempo capilariza a estrutura bancária, mas não mais do que isso. Então, teria que ter uma possibilidade de pensamento, não só econômico, como também político e estrutural. O Desenrola resolve daqui 2, 3 meses. Mas, voltando lá na sua segunda pergunta, se não tiver isso, a gente vai sempre tentar apelar à estrutura bancária e a spread, no final das contas, a gente vai estar sofrendo ou recebendo anúncios do Nubank para a gente poder pagar a nossa conta. Sim, com certeza. Então é algo que a gente precisa pensar a longo prazo, né? Professor, agradeço demais as suas informações. E é isso, voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigada, Felipe. E em busca de amenizar a imagem perante os eleitores após o vazamento de conversas com o banqueiro Daniel Vorcaro, o senador e pré-candidato pelo PL, Flávio Bolsonaro, teve um encontro com o presidente americano Donald Trump. Segundo o senador, as conversas envolveram principalmente a pauta de segurança, com pedidos do brasileiro para a classificação de terroristas dos grupos criminosos brasileiros PCC, o Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho. E agora nós vamos até Brasília, onde a repórter Giga Bleichevel traz mais informações sobre a repercussão dos áudios que expuseram a relação financeira entre o senador Flávio Bolsonaro e o banqueiro investigado Daniel Vorcaro. Boa noite, Júlia, tudo bem? Como esse episódio impactou a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro e quais têm sido as reações nos bastidores políticos? Boa noite, Sofia, Murilo e você que está acompanhando de casa. Bom, a relação histórica entre o capital financeiro e o poder institucional sempre foi uma das principais engrenagens de Brasília.
Mais recentemente, essa dinâmica voltou ao centro do xadrez político, com potenciais impactos, inclusive, nas alianças da disputa presidencial. O estopim desse debate foi a repercussão do vazamento de áudios entre o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência pelo PL, e o Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master e atualmente investigado pela Polícia Federal. Nas conversas, o parlamentar pedia recursos ao banqueiro para bancar despesas ao filme Dark Horse, uma obra sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. Após as negativas iniciais, o senador reconheceu ter buscado patrocínio privado para o projeto audiovisual. Mais do que uma polêmica isolada, o episódio ilustra como diferentes governos buscam representantes do empresariado para fortalecer projetos de poder. Durante o governo de Jair Bolsonaro, por exemplo, nomes do mercado financeiro, do agronegócio, da tecnologia ocuparam posições estratégicas e garantiram forte sustentação política a pautas econômicas. Contudo, nesse momento, a mesma engrenagem gerou um revés nos bastidores de Brasília. Lideranças conservadoras admitem que a associação do senador com um banqueiro investigado traz incertezas para sua pré-candidatura presidencial. A avaliação é que o desgaste prejudica a construção de imagem em um momento crucial de reorganização da oposição ao governo Lula. Diante desse cenário, partidos e articuladores aliados já começaram a sondar planos alternativos e outros nomes para representar o bolsonarismo nas urnas. O objetivo central da direita agora é tentar evitar que crises diretas do núcleo da família Bolsonaro acabem fragilizando a competitividade do grupo na corrida presidencial deste ano de 2026. Eu sou a Júlia Bleichevel e volto direto para os estúdios. Muito obrigado, Júlia. E hoje começa oficialmente a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo da FIFA, que começa no próximo dia 11 de junho. Os jogadores convocados por Carlo Ancelotti estão se apresentando na Granja Comari, no Rio de Janeiro, para o início dos trabalhos. Quem acompanha tudo de perto é nosso repórter Luiz Ottolino. Boa noite, Luiz. O que dá para destacar dessa chegada dos atletas? Boa noite, Murilo. Boa noite, Sofia. Pois é, as movimentações da Granja Comari começaram logo cedo no dia de hoje. Grande parte dos jogadores já se apresentaram para a comissão técnica. Antes do Mundial, a seleção brasileira terá 2 jogos muito importantes. O primeiro amistoso será contra o Panamá, no Maracanã, no dia 30, servindo como teste inicial para o elenco, que não contará com 3 nomes importantes, que são Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Marquinhos, pois os 3 jogadores irão jogar a final da Champions League no dia 30, no sábado, em Budapeste, na Hungria. Após isso, os 3 jogadores se apresentarão para a seleção. Na sequência, a delegação vai viajar para os Estados Unidos, onde vai finalizar a preparação para o Mundial. Já em solo americano, o Brasil vai enfrentar o Egito, em mais um amistoso, dessa vez exigindo um pouco mais da parte tática e física dos atletas para poder participar dessa participação no Mundial. A comissão técnica vai aproveitar esses jogos para ajustar os últimos detalhes antes da bola rolar no Mundial. Obrigada. E foram semanas de debate e angústia entre os torcedores por conta do camisa 10 do Brasil. Mas depois dessa lesão, o Neymar vai realmente para a Copa? Olha, Sofia, se existiu uma dúvida no noticiário esportivo nessas últimas semanas, essa dúvida claramente se chama Neymar. O jogador foi convocado pelo treinador Carlo Ancelotti, mas muitos torcedores questionaram a convocação por conta da falta de sequência de jogos do jogador. Carlo Ancelotti deixou claro que a decisão foi totalmente técnica. Durante a convocação, o treinador afirmou que o talento está fora da discussão e que a presença do Neymar dependia apenas da condição física do atleta. O treinador também destacou que o jogador melhorou muito nos últimos dias e segue sendo um dos nomes mais importantes para o futebol brasileiro. Hoje, juntamente com os demais convocados, Neymar realizou exames médicos solicitados pela comissão técnica do Ancelotti para uma avaliação um pouco mais detalhada da sua condição física. A informação nos bastidores é que o atacante provavelmente não participará dos 2 primeiros amistosos, contra o Panamá e o Egito, por conta de um desgaste físico no seu músculo, um edema. E isso serve para aumentar um pouco mais a cautela em relação ao retorno do camisa 10 no Mundial.
Agora a expectativa fica para ver como os 26 convocados irão jogar nesse Mundial e vão representar a seleção brasileira naquela que pode ser a campanha da tão sonhada sexta estrela no peito da camisa. Vai daí, Murilo e Sofia. Que o italiano consiga organizar o time e consiga levar a gente até o hexacampeonato. Muito obrigado, Luiz. E nos últimos meses, o crescente número de feminicídios no país tem assustado os brasileiros. Movimentos como o Red Pill e Incel chamam a atenção das autoridades com publicações nas redes sociais que incentivam comportamentos misóginos e agressivos contra as mulheres. A violência nunca começa grande, são sempre pequenos sinais. Jogar alguma coisa no chão, bater na parede, quebrar alguma coisa. Isso já são sinais claros de que a violência vai chegar até você. Mas normalmente a mulher, ela tem um processo educacional que precisa ser revisto desde o início da infância. Que a gente tenta sempre, amanhã vai melhorar, vai dar certo, eu tenho o que fazer dar certo. Então, quando a gente fica dentro dessa perspectiva, você demora muito tempo para sair. A violência contra a mulher nem sempre começa com a agressão física. Muitas vezes, ela surge em falas e comportamentos que reforçam o controle, o desrespeito e a ideia de inferioridade. A reportagem entrevistou Kátia Gonçalves, assistente social da ONG Nova Mulher, espaço que oferece oficinas e cursos de capacitação, além de atendimento psicossocial, orientação jurídica e fortalecimento emocional para mulheres que sofrem com violência. A Kátia contou que, de acordo com uma pesquisa que fizeram em parceria com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, 48% dos casos de violência contra a mulher ainda não são denunciados. Em 2025, foram registrados mais de 1.500 vítimas de feminicídio, um aumento de 4,7% em relação ao ano anterior. A crescente em casos de feminicídio e violência contra a mulher não são coincidências. É justamente nessa ocasião, quando o movimento Red Pill, impulsionado por grupos masculinos nas redes sociais, está em ascensão. A jornalista investigativa Carla Albuquerque explica que esse cenário tem raízes mais profundas do que se imagina e resultados alarmantes. O movimento usa a pseudociência para afirmar que a dominância masculina é natural, que há homens alfa, que são os bem-sucedidos e atraentes, e homens beta, que são os submissos e descartados, que as mulheres são programadas biologicamente para se submeter ao alfa. Essa narrativa é apresentada como se fosse ciência, como se fosse evolução, como se quem discorda estivesse negando a realidade. Ao mesmo tempo que o movimento diz que as mulheres são inferiores, ele também diz que elas são poderosas o suficiente para destruir os homens. Essa contradição não é um erro, é uma ferramenta, porque ela mantém o seguidor em estado permanente de alerta e ressentimento. E hoje eu tenho medo de me relacionar, pelo que eu vivi. Hoje eu não sou a mesma Bia de antes. Carrego muita coisa. Não sou feliz. Primeiro foi com xingamento, palavra, e depois foi agressão. E eu deixava ele me dominar porque eu era apaixonada por ele, né? Então fui deixando ele me dominar. E ele sempre falava, você vai ser minha, você é minha, e eu sempre ali. Vivi com ele muito tempo, 9 anos, porque ele nunca deixou eu separar dele, ele falava que quem tinha que terminar era ele, não era eu. E se eu falava que eu não queria mais ele, eu apanhava. A psicóloga Flávia Bascunão, pesquisadora na área de violência doméstica e familiar contra mulheres, raça e gênero, explica que, além do movimento Red Pill, a agressão física e psicológica também está associada ao crescimento de discursos fascistas e conservadores, que saíram da internet para a vida real. Atendo homens autores de violência, desde 2009, atendo autores de violência sexual. E esses homens dizem sempre as mesmas narrativas. As mulheres querem dominar os homens. As mulheres e o feminismo estão acabando com os homens. São narrativas reativas e de ataque às mulheres, né? Então, o homem que eu tenho que abusou sexualmente de uma mulher e disse que não fez nada além do que ela queria que ele fizesse, tem uma coisa errada, né? Olha, se eu pudesse falar com cada mulher, eu diria, não espere nenhuma mudança. Mude você mesma. Busque informação numa UBS,
num posto policial, numa delegacia, na vizinha. Durma embaixo da ponte. Não se apegue a bens materiais, porque muitas mulheres, infelizmente, eu só tenho essa casa, eu não vou sair da minha casa para deixar para ele. Mas às vezes acaba perdendo a vida por isso. É revoltante e inacreditável que em pleno século XXI, mulheres precisam seguir esse tipo de conselho para não serem assassinadas por pessoas para quem elas deveriam confiar. Agora a gente vai para um intervalo e o Jornal da FAP volta já. O Jornal da FAP está de volta. E sabe aquele sofrimento de ficar tirando camadas de blusa durante o dia? Infelizmente, ele deve continuar até o final desta semana. E quem vai dar mais detalhes sobre a previsão do tempo e como se preparar para essa mudança de temperatura é a Mariana Scartesini. Bem-vinda, Mari! Olá, Murilo. Olá, Sofia. Boa noite, pessoal. Bom, São Paulo segue sob influência de uma massa de ar frio que mantém as temperaturas amenas e o céu encoberto. Nos últimos dias, os paulistanos têm enfrentado manhãs frias, tardes com poucas aberturas de sol e possibilidade de chuva fraca, em diferentes momentos do dia. A previsão indica mínimas em torno de 13 graus e as máximas em torno dos 22 graus ao longo da semana. A combinação entre umidade elevada e ventos moderados contribui para uma sensação térmica ainda mais baixa, especialmente durante a noite e nas primeiras horas do dia. Segundo os meteorologistas, o cenário típico de outono deve permanecer nos próximos dias, com predominâncias de nuvens e períodos de instabilidade em toda a capital. Obrigada. Muito obrigado, Mari. E a gente muda um pouco agora de assunto, porque a inteligência artificial já faz parte da nossa rotina, mas a falta de limites para o uso dessa tecnologia virou motivo de preocupação no planeta. E é justamente da Europa que vem o primeiro marco regulatório abrangente do mundo. A lei promete multas bilionárias às empresas que usarem para infringir direitos humanos ou a segurança. Quem traz os detalhes sobre os novos limites da era digital é a repórter Júlia Zequim. Boa noite, Júlia. Boa noite. A inovação tecnológica avança a passos largos, mas a lei finalmente começa a ditar os novos limites. O nosso destaque de internacional hoje traz uma reviravolta de última hora na legislação mais importante do mundo sobre tecnologia. A Lei de Inteligência Artificial da União Europeia, o EU AI Act. Até poucos dias atrás, o mercado corria contra o tempo para se adequar às regras mais rígidas dessa lei, que entrariam em vigor agora em agosto de 2026. Mas um acordo provisório fechado neste mês de maio, chamado o Digital Omnibus, o bloco europeu decidiu adiar as exigências para os chamados sistemas de alto risco. Tecnologias usadas em áreas sensíveis, como a triagem de candidatos em empregos, ganharam um respiro e só precisarão cumprir as novas regras a partir de dezembro de 2027. Mas engana-se quem acha que as empresas podem relaxar, né? Porque o mau uso de inteligência artificial ou a utilização de sistemas proibidos podem render multas estratosféricas que chegam a 35 milhões de euros ou até 7% de faturamento global anual da empresa. O detalhe mais importante: essa lei tem alcance extraterritorial, então isso significa que qualquer empresa da América Latina, inclusive aqui do Brasil, que forneça tecnologia ou use seus sistemas de mercado digital europeu, já está sendo afetada. Empresas europeias já estão, inclusive, exigindo conformidade, como o EU AI Act, em suas políticas de compras internacionais. O impacto global serve de espelho direto também aqui no nosso país. Aqui no Senado Federal, avança o projeto de lei 2.338 de 2023, que busca criar o marco regulatório brasileiro para a inteligência artificial, fortemente inspirado nesse modelo europeu que acabamos de detalhar. É a tecnologia forçando uma nova postura de governo e corporações. Volto com vocês no estúdio, Murilo e Sofia. Obrigada, Júlia. O número de pessoas desaparecidas no Brasil atingiu o maior índice dos últimos 10 anos. A reportagem de Camille Pinheiro e Gustavo Azevedo apresenta os dados mais recentes, os estados mais afetados e as iniciativas criadas para enfrentar esse problema no país, como a Associação Mães da Sé. Todos os dias, centenas de pessoas desaparecem no Brasil. Crianças, adolescentes e adultos. Saem de casa e muitas vezes nunca mais voltam. Em 2025, o país registrou o maior número de desaparecidos desde o início do levantamento em 2015. Foram mais de 84 mil casos em apenas um ano, uma média de 232 pessoas desaparecidas
por dia, mas por trás desses números existem famílias que convivem diariamente com a ausência, a espera e a falta de respostas. Segundo o relatório As Múltiplas Dimensões do Desaparecimento de Pessoas no Brasil, produzido pelo Observatório do Desaparecimento de Pessoas, o fenômeno ainda é tratado de forma fragmentada no país, o que dificulta as investigações e políticas públicas mais eficazes. O estudo também aponta que muitos casos acabam sendo esquecidos, principalmente quando envolve pessoas em situação de vulnerabilidade social. Mas entender o desaparecimento no Brasil vai muito além dos números. É preciso olhar para quem vive essa realidade todos os dias. Ivanice Peridião, fundadora e presidente da Associação Mães da Sé, conta sobre a sua experiência. Esse trabalho nasceu há 30 anos, a partir do desaparecimento da minha filha, que se chama Fabiana Esperidião da Silva, que desapareceu em 23 de dezembro de 95, quando ela retornava da casa de uma colega de escola. E durante 3 meses eu procurei a minha filha sozinha nessa cidade, porque o desaparecimento era um assunto que ninguém conhecia, que ninguém tinha ciência do que é o desaparecimento. Eu lembro que eu chegava na porta das emissoras de televisão e eu ouvi a mesma frase em todas as emissoras que eu fui. Eles falavam para mim: senhora, este assunto não está em pauta. Foi da dor da procura pela filha que nasceu uma das principais organizações de apoio a familiares de desaparecidos do Brasil. A Associação Mães da Sé surgiu em 1996, depois que Ivanice percebeu que outras famílias viviam a mesma realidade. Eu falei que se alguém estivesse passando pela mesma situação que eu e quisesse me ligar, deixei um telefone à disposição. E, para minha surpresa, no dia seguinte, o telefone começou a tocar, umas 8 horas da manhã. Era mãe, era pai, era irmão, era produção de jornal, de revista, produção de TV, de rádio. E aí eu combinei com aquelas pessoas de me encontrar com elas nas escadarias da Catedral da Sé, às 10 horas da manhã, no dia 31 de março de 96, quando eu cheguei na Praça da Sé, 9 horas da manhã, já tinha mais de 100 pessoas ali. Era uma cena que, para mim, foi um choque de realidade, porque eu não tinha noção da quantidade de pessoas que tinham desaparecidas nessa cidade. Desde então, a associação ajudou a localizar mais de 5.000 pessoas desaparecidas, mas o desaparecimento continua sendo um desafio para as autoridades e famílias. A professora Nailane Pinto explica que os casos de desaparecimentos no Brasil têm diferentes causas e contextos. Primeiro, preciso explicar a importância de entender essas diferenças. Existe o desaparecimento voluntário, que a pessoa, por conta própria, quis sair de casa, são adultos, maiores de 18, alguns adolescentes também. O desaparecimento voluntário, a pessoa quis, às vezes está sendo ameaçada pelo esposo, uma mulher, por ameaça. O desaparecimento involuntário, que a pessoa, por algum tipo de doença de saúde mental. Há o desaparecimento forçado, que a pessoa foi sequestrada, muitas vezes morta, por organizações criminosas. E há também o desaparecimento administrativo, que a pessoa entrou no sistema público, por exemplo, de saúde, sem memória e sem documentos, e está lá administrativamente internada ou mesmo presa sem documentos. Segundo o relatório do Observatório, a falta de uma definição única sobre o desaparecimento ainda prejudica investigações e o acolhimento das famílias. Na prática, muitos casos ainda são tratados apenas como fuga ou abandono de lar, especialmente quando envolvem adolescentes e mulheres. E apesar da gravidade dos casos, muitas famílias ainda enfrentam a desinformação logo nas primeiras horas de busca. Em 2019, o Brasil criou a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas, com o objetivo de integrar as informações entre os estados e facilitar investigações. Logo após, surgiu o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, criado para compartilhar dados entre os estados e ampliar as chances de localização. Mas mesmo com o sistema nacional, apenas os estados Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins adotaram o protocolo, enquanto estados com altos índices de desaparecimento,
como São Paulo e Rio de Janeiro, ainda não fazem uso do cadastro. Então, São Paulo é o estado onde há o maior número de pessoas desaparecidas, também porque é o maior estado, né, mais populoso. Então, o número de desaparecidos em São Paulo é muito alto, é urgente que São Paulo entre no cadastro. Rio de Janeiro também tem um número muito alto, também ainda não entrou. A argumentação da Secretaria de Segurança e dos órgãos responsáveis é de que há uma dificuldade técnica, nós não sabemos qual é a dificuldade técnica, mas é preciso que essa dificuldade técnica seja superada, né? Porque o compartilhamento das informações e a efetiva integração dos dados vai auxiliar muito na possibilidade de compartilhar nacionalmente a informação. Então, se pessoas migraram de estados, onde elas estão, se elas foram identificadas em outro estado, por exemplo. Enquanto famílias cobram respostas do poder público, iniciativas sociais também ampliam a visibilidade dos desaparecimentos. Uma dessas ações ganhou repercussão nacional através das embalagens de leite da Piracanjuba. A campanha, desenvolvida em parceria com a Associação Mães da Sé, utiliza fotos de pessoas desaparecidas estampadas na caixa de leite, além de imagens atualizadas por inteligência artificial. Segundo a campanha, pelo menos 8 pessoas já foram encontradas graças à iniciativa. Essa campanha ela está fazendo uma revolução muito grande na divulgação das fotos dessas pessoas desaparecidas e tem nos ajudado, inclusive, a encontrar e elucidar os casos desaparecidos em pouco tempo, né? Milhares de famílias seguem em busca de respostas. Iniciativas sociais, campanhas de conscientização e políticas públicas tendem a enfrentar um problema que ainda permanece invisível para grande parte da sociedade. Para quem procura alguém desaparecido, qualquer informação pode representar a esperança de um reencontro. Caso você tenha alguma informação, comunique a polícia pelo 190. Camille Pinheiro, para a Telejornal. Nossa equipe entrou em contato com a Secretaria de Segurança de São Paulo para entender a ausência do estado no cadastro, mas não obteve resposta. E para quem já está de olho no final de semana, chegou a hora da nossa agenda cultural. A repórter Monize Souza traz as dicas do fim de semana. Boa noite, Moni. Qual é a boa? Boa noite, Sofia. Boa noite, Murilo. O fim de semana tá bem longe ainda, mas a cabeça já tá lá, com certeza, né? E pensando nisso, separei 3 rolês aqui imperdíveis que vão acontecer nesse fim de semana e que vocês vão ter que aproveitar, hein? Junho ainda nem começou e as festas juninas já estão a todo vapor. O clima de São João já chegou no Parque Vila Lobos e vai ter arraial com comidas típicas, quadrilha, shows de forró e uma programação para toda a família. A entrada é gratuita, o que é melhor ainda, né? Então, vale se atentar que algumas atrações elas são cobradas à parte, mas é um evento para toda a família curtir e aproveitar. Para quem gosta de um sambinha, nesse sábado vai ter um show imperdível do Jorge Aragão e ainda está com os ingressos disponíveis. Você pode encontrar a partir de R$60, então vocês não podem perder com certeza. E já para quem prefere um rolê um pouco mais tranquilo, uma atividade mais descontraída, no Pacaembu está acontecendo a Feira do Livro 2026, então o evento reúne autores, debates, e atividades gratuitas também para todas as idades. A boa notícia também é que a programação é gratuita. Então, e aí? Vocês se animaram com essas dicas? Vão aproveitar qual rolê, hein? Olha, tá chegando a melhor época do ano. Eu sou um entusiasta da festa junina e um samba num sábado também eu sou muito fã. E você, Sô? Eu ia comentar que a Feira do Livro vai ser um esquenta para a Bienal agora no segundo semestre, que depois do Rio de Janeiro chega aqui para São Paulo e eu não... Os leitores sempre ansiosos, né? Exatamente. Do campo à mesa, o CEAGESP é o coração que alimenta São Paulo. Nos bastidores, trabalhadores acordam antes do sol para levar o melhor à mesa de cada cidadão. Mãos que colhem, descarregam, vendem e abastecem o Estado com suor, saber e tradição. Você aí, sabe de onde vem a maior parte das frutas, verduras e legumes que você compra nos mercados e feiras da cidade de São Paulo? A maior parte vem daqui, do CEAGESP, o maior centro de distribuição de alimentos da América Latina, com funcionamento de praticamente 24 horas, todos os dias. No coração da maior metrópole do país, existe um lugar que praticamente nunca dorme. Antes mesmo do nascer do sol,
caminhões chegam de todas as regiões do Brasil, trazendo cores, aromas e sabores que abastecem milhões de pessoas todos os dias. E tem produto que é protagonista por aqui, viu? A banana é a fruta mais consumida pelos brasileiros, presente no dia a dia da população e na mesa de milhões de famílias. Muitos vendedores acompanham todo o processo, do cultivo até a venda final. É o caso de seu Tiguez, que transformou anos de experiência no ramo em um negócio próprio dentro do CEAGESP. Tiguez, fala pra gente, conta um pouquinho da sua história, quanto tempo aqui no CEAGESP? No CEAGESP aqui em si eu estou há uns 15 anos, mas eu trabalho no ramo da fruta, de bananas, desde 1980, em feiras livres de São Paulo. Aqui Zona Norte, Zona Sul, em todos os lugares. E começou a ficar ruim, fui para o ramo de produção. Então essas frutas que temos aqui hoje são todas produzidas por mim. E aí automaticamente, como eu não tinha como vender essas frutas lá na roça, que a gente fala, né? Eu vim para o CEAGESP e eu mesmo comercializar a fruta. Então eu produzo e eu mesmo vendo, comercializo ela, entendeu? Aqui é já há uns 15 anos dentro do CEAGESP. Uma fruta de qualidade e sem veneno, sem agrotóxico. Você vende para atacado também? Também. Vendo algumas coisas. Eu tenho um depósito que climatizo e eu vendo para alguns feirantes, alguns poucos de mercado, não muito, porque dá muito trabalho. Além da variedade e da qualidade dos produtos, o local também chama atenção pelo tipo de relação que se constrói aqui dentro. Mais do que clientes e vendedores, o espaço cria vínculos e vira até um programa de fim de semana para muita gente. Por que o CEAGESP? Eu acho que pela qualidade das coisas, também pelo preço, né? Então o custo-benefício é muito bom e porque é um ambiente que a gente gosta. Então a gente se sente bem tranquilo de vir no final de semana, dar um passeio e aproveitar para fazer a feira da semana. E não é só no Hortifruti que essa dinâmica acontece. No setor de pescados, o clima também é de proximidade entre colegas de trabalho e com os próprios clientes. Aqui nessa banca aqui eu estou fazendo 2 anos e meio e sinceramente CEASA é o melhor lugar para fazer compra, preço, alegria, você acaba não tendo clientes, acaba tendo colegas, amigos, trabalha, convive junto, trabalha em casa junto, é tudo junto. Então aqui assim, muita gente aqui acaba sendo tudo família quase, tem um monte de parentes aqui junto, acaba se englobando, né? A rotina intensa começa ainda de madrugada, quando chegam os produtos mais frescos. Ao longo do dia, o movimento segue forte, conectando pequenos produtores, comerciantes e consumidores em um mesmo espaço. E mais do que um centro de distribuição, o CEAGESP funciona como um ponto de encontro, onde trabalho, convivência e tradição caminham juntos. E essa relação de confiança não surge de um dia para o outro. Ela é construída ao longo dos anos, muitas vezes ao longo de décadas. Quantos anos de CEASA? O que você faz aqui? Conta um pouco da sua história. Então, estou aqui, esse ano faz 41 anos, né, de CEASA, né? Comecei aqui com 19 para 20 anos, né? Então, estamos aí já um bom coisa, né? Eu trabalho na parte de vendas aqui no CEASA, né? No setor de miudezas, né? Frutas sazonais, né? Frutas da época, né? Então, tudo que da época, que nós estamos na safra do caqui agora, né? A gente acabou a safra de pêssego, ameixa, frutas de caroço, né? Agora a gente está começando a fruta de época do caqui, né? Então, é as frutas da época que a gente trabalha, no meu setor, né? Mas tem o setor da uva, que é o ano todo também, né? Então, esse tipo de coisa. Vocês produzem ou vocês só revendem? Não, a gente só revende só, né? A gente tem contatos com os produtores, fidelidade, parcerias, né? Então, a gente já tem um leque como dizer, agregados com a gente, os produtores que já são fixos com a gente. Então, a gente tem uma parceria que a gente chama, né? Entendeu? A gente escutou muito aqui, conversando com as pessoas, que é muito família, né? Que o CEAGESP é família, os clientes são família, os vendedores são família. Você sente um pouco disso também? Então, com o passar do tempo, você vai pegando esse respeito, essa parceria, que a gente chama parceria família, né? Então, você vai criando uma família, um leque de segurança um com o outro, né? Isso se torna... O próprio cliente vem com a gente na confiança já. Com mais de meio século de história, o CEAGESP segue como peça fundamental no abastecimento da cidade de São Paulo. Mas além dos números da logística, o que realmente move esse lugar são as pessoas. Histórias que se cruzam todos os dias e transformam o maior entreposto da América Latina em muito mais do que um simples centro de comércio.
E acho que a visita no CEAGESP também pode incluir no final de semana para quem tiver curiosidade de conhecer, né, Murilo? É isso mesmo, essas frutas bonitas. Nossa, dá até mais vontade de comer fruta e se alimentar melhor. Com certeza. Mas a gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima semana e até a próxima. Uma excelente noite e muito obrigado pela audiência. Até mais. Obrigada. Do Rio de Janeiro.